Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vim apresentar o meu setup para vocês. E eu vim também estar colocando algumas peças novas nele. Peças novas entre aspas, né? Porque são peças compradas pelo AliExpress. O meu setup eu estou usando a seguinte configuração. De processador eu estou usando o Ryzen 7 1700. É a versão comum, não é a versão com o X, né? Que é aquela versão um pouquinho mais básica. Estou usando 16 GB de memória RAM DDR4, né, rodando a 3.200 MHz, e eu estou usando também uma placa de vídeo GTX 1660 Super, é o modelo da EVGA. De placa-mãe estou usando uma B450M Game e de armazenamento estou usando um HD de 500 GB e um SSD SATA de 120 GB, somente para o sistema. Monitor eu estou usando um Mancer Horizon. É um Mancer de 21 polegadas e ele é 75 Hz. Teclado eu estou usando o T-Dagger Bora e de mouse eu estou usando o HyperX Pulsifier. É um mouse muito bom, ele é um mouse ultra leve, né? Muito bom, gosto bastante dele. Para mim, me atende tranquilo. E de peças novas aqui que eu vou estar colocando nele, eu comprei um processador novo. Esse daqui é um Ryzen 5 5600, é a versão comum, não é a versão com X também. Comprei ele pelo AliExpress e eu não fui taxado nele. O vendedor ele declarou $16,56. Eu comprei ele antes da remessa conforme, né? Porque se eu tivesse comprado ele com a remessa conforme, eu ia ter que pagar 90% do valor dele de imposto, que daria mais ou menos uns R$1.100, mais ou menos. E outra peça que eu comprei também foi um SSD NVMe M.2. Esse daqui é um SSD da X-Ray Disk de 1TB. Eu também não fui taxado nesse SSD. O vendedor declarou $30,43, como vocês estão vendo. Vou estar abrindo ele aqui com vocês. Aqui é um thermal plate que eles mandam com SSD em caso de esquentar muito, né? Eu não vou estar colocando ele agora, eu vou deixar para colocar ele depois, porque eu vi alguns reviews e parece que ele não esquenta muito. A temperatura dele chega mais ou menos em 50 graus, então não esquenta muito, eu não vou estar colocando ele agora. E aqui tá os parafusos para você colocar ele na placa-mãe. Geralmente a placa-mãe ela já vem com esses parafusos, mas mandaram um extra, né? E aqui tá o SSD. X-Ray Disk 1TB Pro. Mas só lembrando que esses processadores aqui do AliExpress, eles não têm uma caixa oficial da AMD, eles têm uma caixa comum deles. Todos os processadores que eu comprei do AliExpress não vêm com a caixa AMD. Ryzen 5 5600. Aí, como eu falei para vocês, ele não é a versão com X, é a versão comum. A única diferença dele para o X é o clock deles. A versão com X ela tem um clock um pouquinho mais alto, mas é pouca diferença. Com overclock dá para poder resolver esse carinha aqui. Aqui eu vou estar instalando as peças aqui com vocês. Começar pelo SSD, que é o mais fácil. Eu já tirei a placa de vídeo aqui, o antigo processador junto com o Cooler Box, para já ficar mais fácil aqui para vocês conseguirem ver. Que é bem simples, ele é um encaixe mesmo, ele vai ficar nessa posição mesmo. Depois que vocês colocarem o parafuso, ele já vai fixar certinho no lugar. É bem simples de colocar. Aí, apertou aqui, ele já fixou. Ele já fica certinho no lugar. Todo processador da AMD, ela vem com essa setinha aqui no canto. Vou tentar mostrar aqui para vocês.
ela vem com essa setinha. Essa setinha é a indicação de onde ela tem que ficar. Esse processador ele fica nessa posição aqui, com o Ryzen virado aqui para o lado. Colocou ele, viu que ele ficou certinho, que ele não está balançando, pronto. Pode fechar aqui. Aí pessoal, aqui eu já instalei o SSD. Aqui está o SSD 1TB Pro, o X-Ray Disk. Ele foi ligado 3 vezes, considerando que foi uma para teste, 2 que eu já liguei aqui para mim ver também. E aqui está a velocidade dele. Velocidade de leitura está batendo 3.249 megabytes por segundo, é uma leitura boa. E de escrita está batendo 2.337, que também é uma escrita muito boa. Aqui está também o processador, já instalei ele aqui, como vocês estão vendo, Ryzen 5 5600. Não fiz aquele overclockzinho nele, que eu falei que era para jogar ele para ser a mesma frequência do Ryzen 5 5600X, mas vou fazer depois. Então galera, aqui está o comparativo com os dois processadores. Eu estou rodando um Warzone Full HD com tudo no baixo e eu tive mais ou menos um ganho de 50 a 60 quadros por segundo. É um ganho legal se você levar em consideração que o Warzone ele é um jogo muito mal otimizado. A galera que joga no PC sabe bem como que é sofrido para você pegar uma taxa boa de quadros nele. No teste também o que dá para perceber é que o tempo todo o Ryzen 5 ele estava fazendo a placa de vídeo trabalhar um pouco mais, coisa que no Ryzen 7 já não estava acontecendo, né? O uso de placa de vídeo com o Ryzen 7 estava oscilando entre 58, 54, 60%, nunca chegava a 90% de vez. Já com o Ryzen 5 ele estava o tempo todo em 80, 90 e isso ajudou muito. Bom, aqui eu tô testando Battlefield 1. O jogo ele tá em Full HD com turno baixo e eu tive um ganho de mais ou menos 96 a 97 FPS. E aqui é o mesmo caso do Warzone. O Ryzen 5 ele tá usando um pouco melhor a placa de vídeo, então tá fazendo ela trabalhar um pouquinho mais e com isso tá entregando uma taxa de quadros um pouquinho melhor. Então galera, o último jogo que eu testei aqui foi o Fortnite. O jogo ele tá em Full HD com tudo no baixo e ele também tá com aquele modo desempenho máximo, que é aquele modo competitivo. Eu tive um ganho de em torno de 130 a 140 quadros, foi mais ou menos nessa faixa. O que dá para perceber do Fortnite também é que ele usa um pouco mais do processador do que da placa de vídeo, né? A placa de vídeo não estava com 90% de uso, igual no Battlefield e no Warzone. E também o que é legal de perceber é a temperatura do processador. Ele teve em torno de 57 a 60 graus, assim mais ou menos. Ele não chegou a passar disso, isso que eu estou usando o Cooler Box, né? Claro, se eu jogar um jogo single player no Ultra também, ele vai aumentar um pouco mais a temperatura. Mas se eu colocar um water coolerzinho de 240 a 360 mm, já segura bem a temperatura. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!